Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga, neste top 3 desta quinta-feira, dia 28 de agosto, onde nós vamos atualizar vocês com as últimas informações do Internacional. Isso porque tem o nome de um técnico português no radar do Inter em possibilidade de saída do Roger Machado após o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. Vamos falar sobre todos os detalhes desta informação e também vamos dar uma projetada no time para o jogo contra o Fortaleza. Isso porque a gente vai fazer aqui algumas considerações pontuais, pensando na equipe titular. Devemos ter uma volta importante, né? Um jogador que estava sendo talvez o melhor atleta do Internacional após a parada para o Super Mundial de Clubes deve voltar ao time titular. E também temos algumas dúvidas aí, algumas dúvidas para o Roger Machado escalar a equipe para o jogo contra o Fortaleza. Vamos falar sobre todos esses assuntos neste top 3, que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, comenta aqui embaixo as opiniões que vocês tiverem sobre todos esses assuntos que nós vamos tratar neste vídeo de hoje, certo? Sem mais enrolações, gurizada, bora pro vídeo. Sei que eu falo bastante, esse papo de youtuber chato aí, mas seguimos aqui o nosso conteúdo, iniciando de fato, porque, de acordo com o colega Leonardo Oliveira de GZH, o técnico português, o Internacional está de olho num técnico português pensando em uma possível saída de Roger Machado. Claro que aqui a gente já está projetando essa situação dele, porque ele tá com a corda no pescoço, tá muito pressionado e muito provavelmente, em caso de um resultado negativo contra o Fortaleza dentro de casa ou um mau desempenho da equipe, o Roger deve sair. E o nome que mais agrada a diretoria colorada nesse momento, de acordo com o Léo Oliveira, é do português Carlos Carvalhal. Ele que tem 59 anos e que teve o seu último trabalho no Braga, também de Portugal. Ele está livre no mercado nesse momento. Inclusive, a passagem dele pelo Braga foi de destaque. Isso porque o Braga não é um time que tem tanta tradição assim, com todo respeito à equipe. Se a gente for comparar com o Porto, com o Sporting, com o Benfica, mas a passagem dele por lá foi de destaque, principalmente no Campeonato Nacional da temporada passada, né, na Primeira Liga, como é chamado o Campeonato Português, porque o Carlos Carvalhal levou o Braga à quarta colocação da Liga Portuguesa. 34 pontos, 19 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, ficando atrás somente de Sporting, que foi o campeão, o bicampeão da Liga Portuguesa, Benfica e Porto. Então, realmente, uma passagem que o Carlos Carvalhal teve bem considerável aí pelo Braga. Ele também tem passagens por outras equipes, como o próprio Sporting, o Besiktas da Turquia, o Sheffield Wednesday, aí já me enrolei aqui no inglês, Alvada, Olympiacos da Grécia, o Celta da Espanha, que inclusive ele assumiu o Celta quando o Eduardo Cudê deixou a equipe espanhola em novembro de 2022, certo? Enfim, gurizada, a gente também tem outro nome que tem sido especulado no Internacional após deixar o Olímpia do Paraguai, que é o do Ramon Dias, que já trabalhou no Vasco e no Corinthians, mas nesse momento, de acordo com a informação do colega Leonardo Oliveira, o nome do Carlos Carvalhal agrada bastante a diretoria colorada e nós vamos ter novos desdobramentos, muito possivelmente na próxima segunda-feira, que daí sim nós teremos a partida do Inter contra o Fortaleza encerrada e saberemos também, né, obviamente, se o Roger Machado ficará no estádio Beira-Rio ou não, certo? O que tu acha desse nome? Carlos Carvalhal para substituir o Roger Machado. Te agrada, torcedor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. E dando sequência aqui ao nosso conteúdo, vamos falar sobre o Johan Carboneiro, que fez as atividades aqui no CT Parque Gigante nesta semana, participou dos treinamentos, ele que já está ganhando uma minutagem de forma progressiva nos últimos jogos, entrou contra o Flamengo pela Libertadores, contra o Cruzeiro também, né? Ele que era uma peça-chave do time do Roger Machado, como eu disse, talvez tenha sido o melhor jogador do Inter após a parada para o Super Mundial de Clubes, e ele está aos pouquinhos retornando, mas a tendência, de acordo com o colega Bruno Flores de GZH, é que ele volte ao time titular contra o Fortaleza, né? Por exemplo, ele teve essa minutagem contra o Flamengo no segundo tempo, entrou aí durante 31 minutos, né? Permaneceu em campo por 31 minutos contra o Flamengo, participou de 26 minutos do fim do confronto contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Então,
Aos pouquinhos ele veio ganhando essa minutagem, teve aí essa semana cheia para trabalhar no CT Parque Gigante com calma, sem nenhum jogo no meio da semana, e aí, repito, informação do colega Bruno Flores é de que o Carboneiro deve entrar no time titular, inclusive no lugar do Wesley, que não tem feito uma boa temporada de 2025 até aqui, certo? O Roger tem ainda mais alguns treinos, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, tem as atividades de sexta-feira e também no sábado para definir a equipe titular que vai enfrentar o Fortaleza, certo? E gurizada, além disso, para a gente ir se encaminhando para o final do nosso conteúdo de hoje, eu quero falar com vocês também sobre algumas ausências que o Roger teve nas atividades aí no CT Parque Gigante nesta semana. Isso porque foram ausências importantes, né? Ausências de 2 jogadores titulares. Alan Patrick, que dispensa apresentações, capitão colorado, e também do Bruno Tabata, que vinha sendo o jogador titular do Internacional no setor de meio de campo pelo lado direito, certo? O que acontece? A reportagem de 0 Hora apurou que ambos não têm trabalhado normalmente desde a reapresentação nesta terça-feira, dia 26, e qual é a situação do Alan Patrick? Ele sofreu uma virose nos últimos dias e, ao que tudo indica, é que, mesmo com essa virose, ele deve retornar às atividades logo logo, né? Não é, obviamente, uma situação de saúde grave, né? Uma coisa muito simples. E, ao que tudo indica, de acordo aqui com a reportagem de 0 Hora, é que o Alan Patrick deve ter condições até domingo para estar contra o Fortaleza, né? A questão do Bruno Tabata daí já é mais grave, já gera mais preocupação para a comissão técnica, isso porque ele alegou dores musculares e aí tem sido reavaliado diariamente no clube, mas por enquanto é dúvida para enfrentar o cearense, sabe como é, lesão muscular, sempre tem que ter um pouco mais de cautela, mas como eu falei, Carboneiro deve retornar ao time titular, o Thiago Maia, que foi destaque na partida contra o Cruzeiro por conta de uma lesão no adutor da coxa, tem treinado normalmente com bola, então deve ir para o jogo contra o Fortaleza. E aí, se a gente fosse pegar aqui e fazer uma projeção, tá? Eu acho que a dúvida maior seria em relação ao Alan Patrick, porque, ao meu ver, se o Bruno Tabata... Ou melhor, o Alan Patrick deve jogar, né? Deve ter condições, mas deve ser somente em relação ao Bruno Tabata. Creio que o Wesley ou o Vitinho iriam para a direita para que o Carboneiro voltasse para o lado esquerdo, né? Então a gente teria muito provavelmente Rocher no gol, lateral direito Brian Aguirre, dupla de zaga com Vitão e Juninho, Alexandre Bernabé na lateral esquerda, aí o Thiago Maia abrindo o meio campo, Alan Rodrigues um pouquinho mais à frente, no lado esquerdo Carboneiro, centralizado Alan Patrick e Wesley pela direita, ou Vitinho, né? Em relação à fase do Wesley, mas eu acho que se o Bruno Tabata não jogar, o Wesley acabaria sendo só deslocado para o lado direito. E aí, na frente, Ricardo Matias. Certo? Gurizada, vou ficando por aqui. Era isso para o vídeo de hoje. E próximas informações, novas informações do Internacional, eu ou o Vaguinha, vamos trazê-las aqui para vocês. Aquele abraço. Fui!